Olá, eu sou Murilo Abreu e estou falando aqui pelo Cineclube da Música do Espírito Santo, Cinemuses. Esse é o nosso bate-papo e para cada encontro que a gente realiza nas nossas sessões, a gente busca aprofundar, né, os nossos encontros, registrar esse bate-papo aqui numa conversa com essas pessoas que participam aqui dos nossos ciclos. E hoje a gente tem aqui uma pessoa querida, que é Joane Vailan, Sim. escritora, produtora cultural, realizadora audiovisual, enfim, múltipla. Joane, tudo bem? Tudo bem, Murilo? Obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto, tá muito bacana. Joane, você esteve com a gente, né, no Bravo, a gente Uhum. aqui no Bravo, né? E tivemos uma experiência, uma troca muito bacana. Você apresentou alguns trechos de obras, uma obra inteira, um curta seu, enfim, fala pra gente aqui, para o público que vai nos assistir, a sua trajetória, né, como começou e até onde você chegou aqui, enfim, o que está por vir, a gente vai, né, batendo essa bolinha. Então, eu comecei minha trajetória muito pela literatura, né? Eu escrevia desde sempre, e nessa de escrever eu comecei a pensar que a gente precisa também se produzir, né? Colocar nossas obras na rua e tal. E ao mesmo tempo eu entrei no curso de rádio e TV e na Fafi. Então eu fui percebendo que isso que eu gostava da escrita eu podia levar também para o cinema e para o teatro, né. Então, por um tempo eu fui só planejando isso e trabalhando muito mais com, o roteiro na forma de registros e pequenos documentários. Aí fiz parte por muito tempo do projeto que era o Assédio Coletivo, que tinha o Tarde no Bairro e tal. E lá naquele momento que eu, né, conheci os editais de cultura e pensei: "Bom, por aqui é uma via que a gente pode explorar". E aí comecei com projetos, né, independentes também de videoclipe. Aí fiz um videoclipe para o canal do Dimas, né, que é do hip hop, um videoclipe chamado 5K, e um videoclipe para o Melaninas MC. E nessa época eu tinha muito contato com a galera do hip hop, fazia parte do projeto Boca a Boca e tal. Lancei um canal, que era o Vai Vendo, onde foi um vlog que durou cerca de 4 anos. A gente tinha 10 mil inscritos e tal. E ao mesmo tempo a gente desenvolveu um documentário com o MC90, eu e meu amigo João Oliveira, que fazia o Vai Vendo comigo. E aí eu falei: "Cara, eu gosto muito do documentário, mas eu acho que o documentário pra mim ele tá muito mais no local de ser uma produção, produção executiva, né, tá ali junto fazendo entrevista de repente, mas que a meu lance mesmo era ficção". Eu falei: "Bom, vou começar a me empenhar nas histórias que eu gosto". Aí quando eu fui me debruçar por isso eu pensei: por onde, né? Pela fantasia, que é o que eu já trabalhava na Uhum. literatura. E aí eu falo que essa história é engraçada, que eu sempre falei que eu queria fazer filme, série, queria fazer livro, e meu pai ele vivia falando assim: "Joana, por que você não faz um negócio pequeno?". Eu falei: "Como assim um negócio pequeno, pai?". "Ah, em vez de fazer um livro grande, faz um livro pequeno, em vez de fazer um filme grande". "Será que tem filme pequeno?". Meu pai, tipo, nem sabia questão de curta-metragem nem Sim. nada. E aí eu pensei: "Bom, essa ideia que eu tenho para o futuro, para um longa, para um livro que é maior, eu vou trazer ele para um livro de contos e vou trazer ele também para o curta-metragem". E aí que surgiu a ideia de fazer o Deus e a Menina. O Deus e a Menina é um curta de ficção de 18 minutos, que foi aprovado, né, pela Secult, e ele conta a história da Catarina, que é essa adolescente. Ela era uma criança que foi a primeira que nasceu num planeta chamado Ilha, e o Tempo e a filha dele de Tempo escolheram ela para ser a nova deusa. Então, o início do filme é ela aprendendo a ser deusas, que é como se fosse a gênesis desse mundo que eu venho trabalhando, né. O primeiro curta, tá centrado nisso. E ali, esse curta eu já consegui rodar um pouco com ele, ganhei alguns troféus, como de direção no Cine Marias, ele passou em alguns lugares, já passou, além do Brasil, já passou nos Estados Unidos, já passou na Índia também. E aí, quando eu pensei em fazer outro curta, eu pensei: "Bom, vou fazer outro no mesmo universo, né, vou trazer a mesma ideia". Como se fosse uma sequência, seria esse filme ou não? É, Só mesmo o mesmo universo apenas, assim? não diria sequência no sentido causal, assim, né, tipo, isso aconteceu por causa disso. Só que todos se passam no mesmo universo e tem essa personagem central que é a deusa Catarina, né, Uhum. que ela meio que une as Que é histórias. uma grande artista, né, artista mirim ainda, mas que Sim, arrebentou no cara, filme. quem faz é a Lavínia Nascimento, ela tá com 16 anos agora, eu comecei a trabalhar com ela, eu acho que ela tinha 9. É, ela era mirim, né, Ela agora, era enfim, né. mirim, assim, ela é incrível, já fez muitos trabalhos, já trabalhou com a Finordi, já fez o curta Peixinha também. E aí olha como são as coisas, né, que eu comecei
a produzir o livro Deus, a Menina e Sua Fantástica Ilha, eu escrevi antes, mas ele foi aprovado depois nos editais de cultura. Por isso que eu acabei de lançar, né? Só que aí o que acontece? Todas as imagens do livro hoje, eles são baseados na imagem da Lavínia, né? Ela virou a imagem dos posters, de todo o material, virou o rosto dela. Hoje em dia eu não consigo imaginar outra Catarina que não seja ela. E aí, nesse segundo, que agora ele tá naquela fase que a gente tá, né, escrevendo em festivais e vendo em qual vamos lançar, né? Ele é a Catarina, ela vê duas situações, uma elfa que tem 300 anos e é muito impaciente, não vê a hora de ser, tipo, uma conselheira, e uma bruxa que tá perto de fazer 100 anos e ela não quer passar o livro de receitas dela pra ninguém. E porque ela tem medo de tudo, ela é desconfiada e tal. Então a Catarina, em vez de dar uma resposta óbvia e um conselho pra ela na cara, ela apresenta as duas e fala pra bruxa, ó, você tem que ajudar essa elfa a fazer um chá pra dormir, que ela precisa descansar. E aí a história dessas duas, né, aprendendo a lidar com essa passagem do conhecimento, né, e com o envelhecimento também. Essa é a história do segundo. Você demonstra, né, ter uma facilidade muito grande de unir lados da produção, enfim, com a da criação, da realização, da direção. Da onde que veio essa fagulha em você, assim? Você né, começou a se interessar por arte e cultura muito pelas palavras. E logo você entendeu que através das palavras você estava construindo lindas paisagens, lindas imagens, enfim, desenvolvendo, né, dentro de você. Mas em algum momento teve uma fagulha aí. Ou, não sei, algum filme, alguma obra, alguma coisa que te remeteu a startar todo esse processo, não só de criação, mas também de realização, né? Teve esse momento para você? Olha, eu acho que tem vários, assim, pequenos momentos, né, que eu acho importante. Eu acho assim, por exemplo, a minha família teve locadora, né, meu tio teve Teve locadora. isso mesmo, você contou no dia do encontro, é verdade, muito legal. E minha família também é envolvida com política, então eu sempre tive... Ai, bati. Sempre tive nesses lugares, assim, de multidão. Mas eu acho que esse intermédio da produção com a parte da direção também foi muito desse primeiro projeto, né? Que foi o Assédio Coletivo, que a gente tinha Casa Livre, o Tarde no Bairro. Porque meio que eu entrei lá assim, eu queria fotografar os shows e filmar, né? Sempre fui grupo, sempre estive atrás de alguma banda, seja ela do ritmo qual for. E aí eu falei, cara, vou entrar lá, vou tirar foto. Só que aí, quando eu entrei lá, eu me deparei com uma situação que precisava de muito mais coisa do que tirar foto, né? Na época, estava começando ainda, tinha os membros iniciais, o Morello, né, a Amanda Bromonchan, que é o Léo Machado, estavam pensando como fazer. Então aí eu vi que eu tinha que estar na produção também, eu tinha que Por uma também... necessidade mesmo, né? eu tinha que ajudar a organizar, eu tinha que falar com o fornecedor, eu tive que fazer essas coisas. E eu achei engraçado você usar a palavra fagulha, porque a gente fez uma websérie chamada Fagulha. Aí, né? A gente fez uma websérie chamada Fagulha, que cada episódio a gente entrevistou um coletivo de cultura. E acabou que essa websérie foi aquelas ideias que um monte de gente tem ideia, só que depois meio que ninguém quer muito executar. Assumiu o filho. E aí acabou comigo, assim, eu fui fazendo muitas coisas, claro, tinha outras pessoas ajudando, né, tinha uma galera, mas eu acabei pegando muita parte de produção e peguei a edição toda pra fazer. Aí que me veio assim, não, então, vamos lembrar pra que você entrou aqui? Foi pra tirar foto e fazer vídeo. Agora você tem que voltar pro cinema e produzir. E aí falei, agora você tem esse know-how que pra mim eu acho muito importante. Eu tenho alguns amigos que têm essa teoria, né? A produção é o coração do filme, né? Uma rota da van bem feita, um lanche na hora certa, um bom fornecedor, descanso, né? um bom descanso. E aí, depois de ter esse trabalho, é que eu voltei e comecei a produzir cinema. E nesse quadro onde você se encaixa em várias funções, assim, você gosta de cumprir várias funções ou não? A necessidade do ofício te obriga, enfim, é isso aí, vamos fazer. Tipo, eu odeio logística, mas eu tenho que fazer logística, sabe? Eu tenho um pouco dessas coisas. Eu sim. Também faço várias funções e algumas eu gosto, outras eu não gosto. Sim. Mas a gente tenta fazer, enfim, né? Como é que é pra você isso? Nossa, cara, quer ver uma coisa que eu odeio? Eu odeio executiva, assim. Eu não gosto de fazer isso. Eu falo, brinco, eu era horrível em matemática. Hoje em dia, metade da minha vida é planilha. Tipo assim, tudo eu tenho que fazer lá, e altas contas. Só que eu odeio mais ainda perder dinheiro em projeto. Então, às vezes, eu pego pra fazer, pra que a coisa seja feita de uma forma legal, né? Mas eu gosto de estar na área da direção e roteiro. E nessa tem essa área fim que eu trabalho muito, que é a produção de elenco, né?
que é uma área que eu gosto, assim, porque eu acho que esse contato entre ator e equipe, às vezes precisa de um meio de campo para as coisas serem, né, melhores combinadas, para Uhum. também não sobrecarregar, né, a direção e tal. E eu gosto de sair atrás dos atores, sabe? Eu gosto de olhar assim e pensar, essa pessoa talvez é boa para esse filme, assim, sabe? Eu gosto dessa parte. A gente no encontro, né, que a gente fez junto, você falou um pouco desse trabalho, enfim, de Aham, casting, enfim, de preparação de elenco, de escolhas. Eu pessoalmente trabalhei com você, né, fui saber, né, que a gente trabalhou junto no filme da Tati. aham, E como é que é pra você pra lidar com não atores, assim? Foi o meu caso, por exemplo. Eu não sou um aham. ator, mas vira e mexe eu me arrisco quando sou convidado. Como é que Olha, funciona? Você lidou com uma atriz mirim que estava iniciando carreira, enfim, pessoas comuns que estão ali, às vezes nem entendem o processo de produção. sim, Porque a gente vê o filme editado, a gente não entende que não para cada entende. take daquele, para cada cena tem uma trabalheira por trás, né, e isso é difícil fazer as pessoas compreenderem e Sim. entrarem nesse ritmo. É, nisso de não atores, a gente tem de tudo, desde alguém tipo você, que não é ator, mas que entende todo o processo da cadeia cinematográfica, até alguém que não faz ideia, assim, sabe. Eu lembro até uma vez que eu fui contratar trabalhar, né, com um não ator, que ele era músico, e ele ficou abismado com o valor que era pra fazer um curta-metragem. 80.000 pra fazer um filme? Gente, mas você pode fazer um filme rapidinho, não sei o que lá e tal. Não. Aí eu peguei o violão dele e fiz assim: "Blém, acabei de fazer uma música, viu? Será que precisa de tanto dinheiro pra Uhum. fazer um disco?" Aí ele: "Como assim?" Eu falei: "Senta, senta que lá vem história." Aí vai Aí, ter tipo que fazer todo o assim, trabalho de explica formiguinha, todas né. essas coisas. E a gente pega nisso também uma galera que é muito, talvez, como eu posso dizer, inocente. Inocente no sentido de que o trabalho de ator ele é muito difícil e a seleção é algo muito criteriosa e às vezes eu acho que a gente tem que lidar com um certo tato para não também matar o sonho das Uhum. pessoas de cara, né? Como que você consegue trazer ela para o seu filme, explicar as coisas de uma forma que ela entenda tudo, mas sem também afastar e falar: "Nossa, é muito difícil, você não vai conseguir, o processo é cansativo e tal". Então é esse intermédio. Mas eu gosto muito, cara, de trabalhar com não atores, porque eu sinto que tem muitas pessoas em profissões que não curtem muito e às vezes entra, né, pra ser ator e acha algo que gosta. Então mesmo que seja algo que vai fazer 2, 3 vezes por ano, é uma coisa que pra pessoa é muito importante, né. No Carmélia a gente teve não sei se você estava no dia que tinha a Carmélia Jovem. Não, A gente não estava. gravou com uma atriz, né, que faz a Sim, Carmélia aham. Jovem. Ah, não, eu estava lá no em Cambori. Teve a cena Isso. do Pia, eu estava lá, do Fusca, e depois a gente gravou lá também. Essa atriz que é Essa cena que ela usa um véu na areia, não é ah, isso? não, essa é a que faz a Ah, como não, se fosse a É a Dindi. Dindi, não, eu tô A confundindo, que é faz a verdade, é. Carmélia Jovem, aquela cena do hospital Não, e essa tal. eu não estava. Essa menina Dani, eu estava num evento, assim, ela não estava nem se apresentando, eu olhei pra ela, assim, e Falou: "É ela, falei: né". "Cara, você é a cara da Carmélia Jovem". Queria fazer um teste e tal, e ela fez, e logo depois ela foi selecionada para o longa, do Diego Jesus, fazer a protagonista. Então, assim, Hum, era uma coisa que ela estava fazendo um curso de teatro, mas ela nem pensava em algo profissional, e e acabou já que é uma uma parada que ela sequência, tá né, de exatamente. e a gente falando agora do Deus da Menina, né, você exibiu pra gente na sessão e, Hum, né, e foi uma noite inclusive maravilhosa, né, foi muito legal. obrigada. E Foi mesmo, não foi foi um legal. bate-papo legal, acho que para quem está nos assistindo, os nossos encontros, assim, do Cinemuses, a gente tenta, conhecer pessoas, fazê-las se integrarem, trocar ideia. Eu acho que mais do que a gente assistir a uma obra, né, você percebeu que o nosso foco é trechos, é estética, é Aham, o som, é a música, né, que a gente vai falar aqui ainda. Então, falando especificamente do Deus da Menina, você teve ali uma direção de fotografia onde explorava algumas cores primárias, existia essa uhum, coisa, né, do simbolismo do filme, dos trechos. Destrincha um pouco pra gente esse trabalho, sabe, aham, que ele é magnífico, você tá, né, rodou bastante com ele, continua rodando e ele vai desdobrando em outras sequências daqui pra frente. Fala um uhum. pouco desse momento específico dessa obra. Cara, então, começando um pouco pela história do filme, né, ele tem uma coisa, curiosa, né, ele ia ser gravado um mês antes de decretarem o lockdown. Um mês depois de decretarem o lockdown. Estava tudo pronto, as visitas de locações feitas e tal. E aí, pá, pandemia. Hum, Só que esse também era o momento que eu estava discutindo o filme com o diretor de fotografia, William Rubin, e com a assistente de direção, Carol Covre. Estávamos conversando.
E aí, né, foi mais de 1 ano de adiamento pra gente retomar com o projeto. E nesse tempo, sem brincadeira, a gente deve ter feito umas 12 reuniões online. Sim, vendo coisa junto, no Intermináveis, né? Discordzinho, mas não era nem nada assim, sabe, a gente estava em casa sem nada o que fazer, a gente é acostumada a estar gravando Uhum. 12 horas por dia, toda semana em 7 e estava em casa, assim. Então a gente foi falando e acaba que a gente pensou muito, assim, eu e o William, a gente trocou muitas referências, né, a Carol também foi muito importante nesse processo, porque era baseado num conto meu e é um universo que eu conheço bastante. Então eu acho que o diretor, ele tem que ter a humildade e a confiança no assistente de direção dele falar: "Isso talvez não precise entrar, isso pode entrar de uma forma Uhum. diferente, como você vai organizar essa diária?". Então foi um tempo que a gente pensou muito. A praia é a praia da minha infância, eu cresci em Ubu e eu sempre olhei aquela praia e falei: "Bom, um dia eu vou gravar um filme aqui". Aí um dia numa trilha com os amigos eu vi a praia do Chuvisco, na Pedra do Chuvisco, que é a cena que bate a Sim. água no filme, e eu falei: "Cara, não, a cena forte é aqui, assim". E não vou dizer que foi um set fácil, foi difícil, porque é um set de praia e é uma praia deserta, ou seja, não tem nada em volta, mas que eu penso, não sei se outra praia aqui do estado me traria essa estética dessa coisa que é longa, dessa terra que parece que não está explorada e que ao mesmo tempo tem uns encontros, né, de água que vem de um lado, vem do Uhum. outro. Foi algo E a bastante e a sua pensado. própria identificação também, né, com o É. lugar, né, isso conta muito, E a porque própria identificação. E quando eu era hum, criança, eu lembro disso, que o Ubu era chamada de praia de criança. Quando e você queria ir numa praia que não olha, tinha onda, você você levava em chegou a Ubu. associar isso a deusa Sim, menina, assim, na sim. construção do Desde o personagem início eu ali? pensei: "Pô, é Você uma se viu praia". nela? Cara, Não digo nessa nos papel na persona deusa menina, mas digo da criança ali, na praia, na enfim, criança talvez, na criança sim, inclusive nas gravações era engraçado, às coisa de vezes ficar ela na se pedra, assim, distraía e é, ela só ia ali, assim. Eu acho que tem um pouco disso, uma coisa que talvez tenha semelhante com a personagem, né, um pouco é curiosidade, né, eu sempre fui uma criança muito curiosa, pergunto tudo. E aí teve isso, aí teve o trabalho da arte, né, que foi a GG que fez também, que era um desafio, porque basicamente a gente tinha que brincar com alguns objetos de cena, o intercâmbio com o figurino, que foi a Usane Serafim que fez, e um um cenário, que era o cenário do como se fosse o inconsciente da Catarina, que é onde finaliza o filme, né. uhum. Então a gente teve todo esse trabalho e a música depois, né, que eu acho um ponto altíssimo também do filme. Temos a música, a questão que você já até falou no encontro, sobre a dificuldade que você teve de com os diálogos por serem em gravações externas e Uhum. algumas coisas você teve que refazer em estúdio. Migrando então para o áudio, né, vindo dessa dificuldade que você teve, dessa que acaba trazendo uma textura para o filme, né, Uhum. e você tem que sincar com isso, enfim, juntar a sua cama sonora com a trilha, enfim, como é que foi esse processo, né, Sim. de você gravou, ou você já tinha trilha antes, ou você esperou vir as imagens, vir os personagens ali na tela para você sentir exatamente na edição o que que você queria, quem Sim. fez a trilha, como é que foi esse processo? Fala pra gente do som do seu filme. Então, começando pelo som direto mesmo, né, quem fez foi a Gisele Bernardes e a Yasmin Ferreira, é. E aí, eu pensei, de início assim, já tinha trabalhado de produção em muitos curtas, e sempre eu olhava e falava: "Cara, o som sempre dá treta na praia. Som na praia Muito, muito. é difícil, mas o filme é na praia, vou fazer o quê?". Aí eu pensei: "Eles são deuses e eles estão tentando treinar ela", então foi aí que eu criei isso, que no roteiro a Carol criou uma abazinha que era voz do pensamento, para as pessoas Sim. entenderem que não era off, era como se fosse Pelo pensamento, telepatia. sim. É. E aí, metade da cena já foi gravado nessa telepatia, e teve uma que mesmo assim, mesmo com tudo pensado, falou: "Não, essa vai estar num ambiente mais controlado, tem uma pedra atrás e tal, tal, tal". Mesmo assim, no dia deu erro com a lapela, e aí aconteceu isso. Não, correção, o nome da pessoa que trabalha no áudio é Yasmin Marques. Ah, Ferreira é outra é hum. outra minha amiga. No áudio ou no No figurino? áudio, no Ah, áudio é Yasmin Marques e a Gisele entendi. Bernardes. E aí na pós, tanto no design, né, de som, quanto na trilha sonora, é o Arthur Navarro. Eu já trabalhei com o Arthur em outros momentos Arthur esteve também. aqui conosco Ah, também. É. maravilhoso. Eu até estava na casa dele vendo outro negócio nesse dia, do Hora Dourada, né, do próximo filme. E eu gosto assim, quando eu vou chamar alguém pra fazer trilha,
eu gosto de ouvir o trabalho musical da pessoa. Eu não quero, tipo, chegar pra você e propor algo totalmente diferente do que você Uhum. faz. Então, quando eu fui buscar o Arthur, já foi nessa do tipo, eu conheço o trampo dele, eu tenho certeza que ele vai chegar no lugar que eu quero ir. A executiva até tinha indicado outra pessoa, eu ouvi o trabalho da pessoa e não enxerguei nada a ver com o meu filme. Eu falei, nossa, é ótimo. Uhum. Só que Mas não é pra não, esse filme, né? não traz essa Talvez, quem vibe. sabe, né, lá na frente. Talvez com Uhum. outra temática, Uhum. né? Outra ideia. E aí o Arthur, ele tem uma política muito legal que ele sempre me manda os processos. E aí eu vou indicando pra ele. Aí às vezes eu falo uma coisa assim, né? Não tenho nenhuma, não sou formada em música nem nada, só sou uma grande ouvinte. Falar, nessa hora aí você pode botar um tananã, mas assim. Sensibilidade pra É, coisa você tem, né, algum poxa. instrumentinho assim. E foi essa produção da trilha, que agora ele tá fazendo do próximo filme, né? Do Hora Dourada. Uhum. Sempre com muito diálogo e tudo depois de ter tudo Você gravado. teve alguma referência sonora pro filme que você passou pra ele, ou alguma Aham. trilha, ou que seja alguma banda, algum clipe, enfim? Cara, a referência principal é o Philip Glass, Philip Glass. porque ele já é um compositor de trilha que eu Uhum. gosto muito, mas ele fez especificamente uma série do Prime Video chamada Tales from the Loop, que essa Vamos dar a série dica, dá a dica. quase ninguém viu essa série, ela é Como é que é o nome maravilhosa. dela? Tales from the Loop. E era uma minissérie, né? Só teve uma temporada, e ela foi criada a partir da ideia de imagens de tecnologia relacionadas com natureza e a trilha sonora. Oh, que bacana. Então foi assim, fizeram primeiro a trilha a partir casado com as imagens e depois fizeram a série, uma série de ficção científica. Então esse foi uma grande referência que eu trouxe, mas também todo o trabalho do Philip Glass que ele faz se juntando com outros músicos, né, que Uhum. trazem referências culturais e tal, de outros lugares que não o dele. Era um grande ali, e eu queria muito também trazer pontos também, né, coisas da Umbanda e tal, coisas músicas que ficaram na minha cabeça na época do processo do filme. Então, tanto que até eu mesmo canto lá, tem uma hora que o filme abre com É um cantora também, cântico. tá vendo? Nossa, nunca eu até falo: "Foi sem querer isso aí", eu chamei outra pessoa, ele usou o meu. Que era o exemplo, né. Aí botei A lá. voz guia que a gente chama, né, que Eu você tinha feito uma voz Guinness e isso falou acontece muito, tá. falou: "Nossa, mas combinou tanto Acontece que eu mais do que você deixei imagina. que eu não É. imaginava". Aí foi isso, assim, a gente foi tendo essa inspiração dessa música brasileira mais voltada para terreiro e tal, cultura negra, casado com o Philip Uhum. Glass. E isso quando você apresentou para o Arthur, isso pra ele foi uma novidade ou já foi um universo que ele conhecia e teve facilidade de lidar com isso com você? Eu achei que, tipo assim, eu não achei que ele teve dificuldade, até porque ele já Porque ele é tinha muito feito. competente, ele tem um cara rodado, enfim, E né. ele já tinha feito outros 2 filmes, né, de fantasia, né, tinha feito uma animação e uma ficção, então ele já estava um pouco nesse universo. Os instrumentos que eu trouxe, ele eram instrumentos que ele já trabalhava, e a gente também teve altas conversas na pandemia, então acho que fui mandando os contos que basearam o curta pra ele, tudo eu Uhum. ia mandando pra ele entender. E eu acho também que o Arthur tem uma coisa que para mim é muito importante em profissionais que a gente chama, que é a escuta, né. Sim, estar aberto, né, Tá isso aí. aberto a ver as ideias e falar: "Não, vamos fazer assim, e tal", e o que eu também tento praticar como diretora. É importante o Arthur, ele mesmo, eu também o conheço, enfim, e sei Uhum, que ele é uma pessoa muito ligada a pesquisas, enfim, busca sonora, então eu perguntei, mas esperando uhum. já que ele né, tivesse sido essa sua resposta Sim, sim. Aí e menino, ele inventou cada coisa, ele ele pegou um foi ao set também ou não? instrumento. Não, ele não foi ao set, eu acho que ele não estava aqui na época. Mas ele, tipo, falava: "Ah, queria ter esse som", ele ia pegando vários objetos, trazendo como instrumentos novos dentro da trilha, né, foi muito bacana. E para o próximo filme, tá o mesmo processo, são as mesmas referências ou não, você já tá trazendo um universo, uma outra escolha, como é que tá isso? O Hora Dourada, eu trouxe essa também, né, porque a gente quer uma ligação dos 2 filmes para dar esse senso de unidade. Nele, o Arthur assina a trilha sonora e a Gisele o desenho de som. Contratei a equipe também, com o Braia fazendo Foley, porque é um filme também que tem interna, tem cabana de bruxa e tal, então queria umas outras texturas. E pra trilha do Arthur, eu trouxe mais uma referência que é de um anime chamado Frieren, acho que em japonês é Sousou Frieren, que ele é sobre uma elfa que tem 1000 anos e não consegue se conectar. Ela acha a vida humana uma coisa muito fugaz, ela não consegue, entender por que que a gente comemora tantas coisas, por que despedidas são tão difíceis e tal.
E como eu tenho ali essa personagem dessa elfa também, tendo que ter paciência, eu trouxe muito desse anime também lá, como Você referência. no início do nosso papo aqui, você citou a ligação com o videoclipe, você iniciou com videoclipes. Uhum. Você ainda produz videoclipe ou não? Cara, eu não tô produzindo no momento, tem uns bons anos que eu não faço, mas eu gosto muito, assim, eu queria muito ter um tempo livre pra voltar a produzir videoclipe, porque infelizmente agora é isso, né, a gente tem a questão do TikTok aí acontecendo, e ao mesmo tempo não existe mais o edital de videoclipe, então a gente Uhum. fica meio sem saber pra onde ir, né. Os 2 videoclipes que eu fiz foi independente, Acaba mas hoje ficando não isso, tem né. mais saída, assim, o artista ele prefere muito mais investir em vídeos para as redes sociais do Sim, que é o o famoso videoclipe. conteúdo, né. Pô, Exatamente, mas eu acho incrível, eu ah, consumo bastante videoclipe ainda. legal. Essa troca, né, com a classe musical, ela é importante, porque é dali que vai estar muita fonte para você, tanto de Sim, pesquisa ou até mesmo de referência, ou até de mão de é. obra para estar trabalhando E referência inclusive estéticas, assim, acho que o é, videoclipe ele tá exatamente. sempre à frente, Sim. né, ele sempre traz uma coisa que depois o cinema vai explorar, né. É, tem aquela vertente que é transgressora, né, que tá rompendo e, obviamente, tem a outra que tá só repetindo, né. Eu Uhum. acredito que você tá encaixada mais nessa que quer transgredir, Ah, eu né. quero. Pelos seus trabalhos a gente percebe que não existe uma zona cômoda, né, Ah, confortável. eu Eu quero, acho toda que vez eu falo: "É doido gente, mas vai valer a a gente pena". sente quando assiste alguma coisa ou, né, presencia alguma apresentação, quando a pessoa tá confortável e quando ela não tá, mas esse desconforto tira ela do chão para ela poder entregar o melhor que ela pode. Sim, sim. Né, você consegue enxergar isso quando você está trabalhando com as pessoas, com os atores, por exemplo, sabe? Eu vou tirar ele do conforto para ver se ele, sabe, ou ela, Ele me né, traz outra coisa, né. se ele É, surpreende. eu acho muito bom isso, assim, pra mim uma das maiores características que alguém pode ter, melhores, assim, pra trabalhar, é estar pronto pra sair, né, dessa zona de conforto, se desafiar também, Você lida né. bem com o improviso? Cara, eu o lido, exceto se ele for uma coisa muito horrível, sabe. De uma coisa de do super errado, uma locação caiu no dia, um troço assim, eu fico um pouco assim, quando eu percebo que é Entendi. planos muito. Mas, né, e só o fato do filme foi adiado, depois foi adiado 3 vezes por causa de chuva, a gente mudou muita coisa, eu percebo que eu consigo lidar, mas não é minha zona favorita. Mas o que eu gosto é de experimentar dentro do tipo assim: "Isso aqui tá ajustado, a gente vai gravar aqui, esse cenário, tentamos assim, vamos tentar de outro jeito? Vamos propor outra coisa para os atores, vamos propor outra coisa pra câmera", isso eu acho importante, pra chegar no melhor resultado. Bacana. E falando agora do papel da mulher nessa cadeia produtiva do audiovisual, como é que é a sua visão partindo aqui do Espírito Santo, onde tem um mercado ainda, né, limitado, Aham. pequeno, para uma amplitude maior. A gente está com um filme concorrendo ao Oscar, né, e tudo mais. A gente está gravando antes do Oscar, tá, galera? Só para vocês entenderem. E o grande destaque é uma atriz, enfim, a Fernanda. E como é que você se encaixa no mercado audiovisual como mulher? As suas dificuldades, o que que você já Uhum. percebeu que é legal por ser mulher, sabe? O que te facilitou, o que te dificultou? Eu, como homem, eu reconheço que existe uma série de questões aí que a gente vem rompendo, né? E Uhum. tentando desenvolver essas relações profissionais não baseado em o que você é, mas no que você faz, né? Sim, sim. Então, como mulher, como é que está sendo para você a sua jornada, o seu caminho, entendeu? No audiovisual. Olha, então, no início, até isso que você falou sobre gostar ou não de fazer alguma coisa, eu sentia muito isso que não só eu, como várias outras mulheres, a gente era muito empurrada para produção. Seja lá o que a gente gostaria de fazer, assim. Por muito tempo fiz parte de um grupo, eram todos amigos e tinham eu e outra pessoa que gostavam de dirigir. Mas sempre que a gente ia fazer os trabalhos que fossem um institucional, que fosse um vídeo pra gente, sempre, ah, tal ideia ou tal ideia. Sempre era a ideia dele que estava Uhum. ali, que ele seria o diretor também. Então, com o passar do tempo, eu fui tentando assim, não, eu não quero só ser produção, quero fazer outra coisa, eu vou trilhar um outro caminho. E esse caminho, principalmente, trabalhar com outras mulheres, assim. Isso é muito óbvio que filme que tem um diretor homem, os cargos de chefia geralmente estão com homens. É muito difícil você ver um diretor homem, ah, e o meu diretor de fotografia é uma mulher, meu Se diretor de arte é identificar uma com uma mulher. liderança feminina, né? Você É, quer. então eu fui procurando trabalhar também com outras mulheres e teve um momento que foi, eu acho que foi 2019, eu e outras meninas aqui do audiovisual, que é a Maria Grijolo, Ana Cabral, Uhum. a Natália Dornelas, a própria Gisele Bernardes, a gente estava com várias ideias semelhantes e a gente decidiu criar o Remonta,
Audiovisual, que é justamente um grupo para capacitar mulheres e pessoas trans na área audiovisual. A gente começou com as áreas técnicas e Uhum. agora a gente está fazendo laboratório de roteiro. Maravilha. Foi assim que né, fui seguindo, né, e hoje em dia, né, que bom, pego muito mais trabalhos da área que eu gosto. De facilidades, a única coisa que eu diria para você é a vivência, assim, porque eu acho que a minha vivência como mulher é única, é um outro tipo de ponto de vista que talvez leve a escrever o que eu escrevo. Talvez se eu não fosse, eu escreveria Uhum. outra coisa, teria outras preocupações, assim. Então, acho que talvez isso que me ajuda a escrever algo como, por exemplo, Deus é Menina. E aí vocês nessa célula de produção também acabam uma levando a outra, né, vocês Sim, vão trocando de funções também, né, aquela coisa do audiovisual onde todo mundo é. tem que fazer um pouco. É isso, é isso. Eu digo pra você, Murilo, hoje eu trabalho muito pela profissionalização, Uhum. assim, Não, sabe? você citou até o Cine por Elas, né, da É, Fabiola e tudo, a Fabiola também esteve conosco aqui, uma parceirona do nosso Fabíola é cineclube, a gente maravilhosa gosta também, desse também é trabalho. parceira do Remonta. Poxa, e ela também trabalha muito nessa questão, não só da capacitação, mas o cinema como ferramenta de despertar, né, dentro do mundo feminino, se Uhum, identificar com coisas, enfim. sim, E é muito bonito, isso é importante, porque a gente aqui no Cine Muses, por exemplo, a gente começou com 3 homens, 3 amigos, e a gente sempre buscou, cara, a gente precisa sair desse universo nosso. sim, Então a gente sim. busca, assim, manter, construir essas pontes e diálogos, eh, que rompam, né, nossas barreiras, porque senão a gente vai ficar ilhado, é o que você falou, eu vou olhar só Uhum. para homem, aquela pessoa que está em volta. Não, não é esse o nosso propósito é justamente conectar, trocar ideia, Isso é importante, assim, eu né. acho que é a troca também, dos 2 jeitos, assim. Eu sempre falei isso, assim, com caras, amigos meus e tal. Eu falo, cara, a questão é, eu já leio o mundo pelos olhos de vocês. É assim que ele me é apresentado. Os filmes de maior sucesso, as séries de maior Uhum. sucesso estão nessa perspectiva. Então, vocês olhando para outra perspectiva, vocês vão ter os dois lados também. Essa que é Sim, a parte claro, legal, com assim, certeza. a gente poder ter os dois lados, né? Porque eu também, é claro, consumo muitas coisas e gosto de muitas coisas produzidas por homens. Então, a gente só tem que fazer o balanceamento e a troca, né? Sim, claro, a própria sessão que você participou, quem fez a curadoria foi a Guaraciana. Aham. Então já foi um toque Maravilhosa, Guará. pô, demais, tá conosco aqui, não largo mais não, viu, Guará, você tá Aham. conosco aí. Você então tem o curta Hora Dourada, né, pra esse ano a ser Pra esse lançado, e ano. você acabou de lançar um livro. Sim. Então, para encerrar nossa conversa, vamos falar do livro, esse assunto tá fresquinho. Conta pra Sim. gente, né, pra quem vai nos assistir também, tá nos assistindo. Olha, então, esse é o meu segundo livro de contos solo, né, e meu quinto livro, se eu for contar outros projetos que eu participei organizando e escrevendo também. E o primeiro livro, ele foi um livro de fantasia, né, O Mundo de Cá, há 10 anos atrás, exatamente. Nossa. Eu lancei O Mundo de Cá e os contos, eles eram avulsos, né. A gente tinha 15 contos, onde eu tinha ali desde história de Casa Assombrada até ET, até Coisas Fantásticas, Florestas Mágicas e tudo mais. Para esse, já é um livro que ele é uma unidade, né. A gente tem ali a Catarina como essa deusa que está aprendendo, né, daí o nome do livro, Deus, a Menina e Sua Fantástica Ilha. O primeiro, conto que tem, que na verdade é o prólogo, é o tempo narrando por que ele escolheu a Catarina, que é justamente o Legal. conto que baseou o filme Deus, a Menina, né. Uhum. E depois daí a gente tem 7 contos onde em cada um a Catarina conhece uma criatura desse mundo dela. Por exemplo, o primeiro é falando com uma árvore, a gente tem depois andando com um monstro, sonhando com uma elfa, encontrando um viajante, tem cada conto ela tá fazendo alguma coisa com uma criatura dali. A intenção dela, obviamente, é ajudar essas criaturas, né, ela tá andando pela ilha pra tipo assim: "Agora eu sou Deus, o que que eu posso fazer, né, pra ajudar?". Só que o que ela vai percebendo nesse caminho é isso, né, que ela tá aprendendo, na verdade, a ser deusa, que conhecendo eles, ela tá muito mais conhecendo a ilha, assim. Uhum. E aí o livro é sobre isso. Tem ali, eu falo, potencial para outros curtas também, porque eu acho que tem muito desse universo que, como ele já foi um pouco construído, eu consigo ver agora, né, antes eu não conseguia, agora eu consigo olhar e falar: "Ah, isso aqui talvez seja interessante". Legal. E se tratando da protagonista ser uma criança, esse livro também é voltado para as crianças ou é para todas as idades ou para adultos, enfim, qual é a sua relação nisso aí? Eu falo que é para crianças de todas as idades. Legal, é, isso é legal. É livre, né, o livro pode ser lido por qualquer idade, eu acho que acima de 12 anos talvez vai ter um entendimento maior,
mas nisso mesmo de pessoas que gostam de ouvir sobre a infância, né, e Uhum. sobre a adolescência e tal, é um tema que eu gosto muito. Se identificar com isso, É, né. eu convivo com muitas crianças, né, dou muita aula, muitas oficinas, então é um universo que eu acho bacana. Eh, e engraçado isso, porque, tipo, O Mundo de Cá foi um livro que eu lancei, na minha cabeça, as crianças iam gostar muito mais, os adultos gostaram muito mais, eles viam como uma coisa nostálgica, assim. Então Interessante. vamos ver qual vai ser o caminho desse, né, Que mas essa foi a bom, intenção. e que bom. Então, para quem quiser conhecer, Joane, deixa aqui suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar o livro. Claro, ó, meu Instagram é Joane, né, Juane Vailan, 2 L's e T mudo. Também tem o Instagram de trabalho que é A Deusa do Tempo, né, que aí eu coloco tudo desse universo da Uhum. Catarina. E o livro ele tá disponível para venda no site da Maré, que é a editora do livro. Ó, então Isso. parabéns, te agradecer, viu. Muito Valeu, obrigado Murilo, eu pelo que encontro, pela agradeço. conversa. Parabéns pelo projeto, pelos Que convidados que vocês estão que bom. escolhendo, as temáticas. E eu quero que você Vida continue longa. frequentando, né, eu não, nós do Cine Muses, tá. Claro, Vamos claro. seguir juntos nessa jornada aí de conversas e troca de ideias. Muito obrigado de novo. Incrível. Gente, quero agradecer então aqui a Joane e a vocês que nos acompanharam, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, no próximo podcast e também nas nossas sessões de encontros. Siga lá, Cine_Muses no Instagram, tudo bem? E o nosso canal aqui no YouTube. Obrigado.